Já se viu em alguns momentos agindo de maneira conservadora? Já se viu em alguns momentos agindo de maneira ousada e de repente as pessoas não te entendendo? Já perdeu a oportunidade de agir com ousadia? Nós temos que saber a hora certa, o momento certo, porque senão o tiro sai pela culatra. É mais ou menos assim. Hoje eu quero falar com você sobre ser ousada ou ousado. Vem cá, gente. Fala pessoal, graças a paz, tudo bem? Você está na luz. E é assim mesmo. Quando você faz para dar certo, dá errado. Quando você tem a certeza de que iria dar errado, dá certo. E assim a gente vai ganhando uma experiência, a gente vai ganhando cada vez mais expertise daquilo no qual nós estamos envolvidos. Então logo de cara aí já vai abrindo em 2 Reis 2, deixa sua Bíblia aberta e vem acompanhando comigo a mensagem. Hoje eu vou falar para você de Elias e Eliseu. Aí, se tem alguém que foi ousado, e assim, foi pouco não, foi muito ousado, foi esse camarada chamado Eliseu. Então, fica comigo aí que 2 Reis, logo de cara eu já tenho a primeira dica. Deixa eu ler para você aqui, a minha versão está em NVI. Tá assim: sucedeu, pois que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu para Gilgal. Logo de cara, já quero te dar a primeira dica. Logo no versículo 1, você vai precisar de pessoas. Você vai precisar de pessoas mais experientes. Você vai precisar de pessoas para te ajudar no processo. Getúlio, qual processo? Ué, aí é eu que te pergunto qual processo. Qual é a sua meta? Qual sua prioridade? O que você está buscando? Né? Pegando um exemplo aqui fora do nosso contexto, mas só para acrescentar. Vamos abrir um restaurante, por exemplo. Opa, o que você vai fazer? Você vai fazer cursos, você vai fazer palestras com jovens empreendedores ou avançados, experientes empreendedores. Você vai correr atrás. Você vai fazer perguntas para obter respostas. E aqui a gente já encaixa o versículo 2, que está escrito assim: E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse assim: Não, eu vou também. Mesmo perante a exortação de Elias, Eliseu foi. E muitas pessoas entendem como teimosia de certa forma, e não é teimosia. É uma pessoa determinada, é uma pessoa que tem foco, tem um alvo, né? É uma pessoa ousada. E ele falou: Não, vou também. E precisamos ser assim como Eliseu, porque se não formos, outras pessoas serão. E Eliseu mostra para a pessoa certa a sua prioridade, o seu alvo, para onde ele estava indo, qual era seu principal interesse. E aqui Elias pode fazer um teste vocacional com Eliseu, mediante a busca de Eliseu. E foi o que eu te falei agora há pouco sobre o exemplo, fora de contexto do restaurante. Quando você vai atrás de perguntas para obter respostas, você está fazendo como se fosse um teste vocacional. Por quê? Para você entender se você tem facilidade com números, para ver se você sabe lidar com pessoas, para ver se você de repente é feliz, alegre, em que momento do processo aquilo pode te ajudar ou te prejudicar para que você corrija. No versículo 3 e no 5 você percebe isso, porque primeiro eles foram para Betel, depois eles foram para Jericó. E nas cidades onde eles passavam, os filhos dos sacerdotes avisavam ele que Elias seria elevado. Se manteve firme, se manteve no alvo, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Ele não titubeou, ele não gaguejou, ele simplesmente manteve. Versículo 3 e 5, na minha versão, no final tá assim, ó.
o que Eliseu respondeu para os filhos dos sacerdotes. Ele, como se ele soubesse, eu já o sei, só que na minha versão fala assim, calai-vos. Só que esse calai-vos, ele não era um calai-vos assim de fiquem quietos, vocês não sabem o que dizem, quem sabe sou eu. Não, não era isso. Era sob a submissão da vontade de Deus. Então esse calai-vos era mais ou menos assim, eu já sei que ele será elevado, por que aumentam a minha dor? Então era sobre essa submissão, sobre já saber, ou seja, o sentido era de não reter aqueles que a quem Deus chama, mas de alegrar-nos com eles entrando na sua presença. Era nesse sentido. E aí aqui eu encaixo, a gente já pula para o versículo 8. E aí no 8 está assim, na minha versão. Elias tomou seu manto, capa, e dobrou e feriu as águas que se dividiram. Aqui eram as águas do Jordão. Se dividiram e passaram a seco. Só para lembrar e deixar um parênteses aqui que é muito importante. Essa capa, ela é como um símbolo do ofício profético. Então, é como Moisés teve o símbolo profético que foi o cajado, como Davi que teve o símbolo também, como a pedra que matou Golias. Então, é um símbolo do poder de Deus. E aqui a gente vai para o nono. O nono começa a ficar legal. Porque Elias fala assim, pede-me o que queres que te faça. Ou seja, ele falou assim, antes que Deus me eleve, o que você quer de mim? Praticamente Elias fez isso. Se colocou à disposição de Eliseu. E aqui, malandro, foi o que eu falei para você. Se tem alguém que foi ousado também, que outros homens foram ousados também, mas Eliseu, mano, ele não teve só ousadia não, ele foi além. Porque nessa oportunidade que ele teve, ele estava determinado, ele estava focado, ele não se desviou em nenhum momento. Porque um cara, para ele seguir um profeta, que nem vamos falar aqui, eu vou explicar rapidinho para vocês. Estavam se levantando algumas seitas sobre Baal, naquela época aqui do Segundo Reis, estavam levantando altares para Baal. Então, esse percurso que eles estavam fazendo, não só a Betel e Jericó, mas como a outros locais também, era para pregar a palavra, para explicar a palavra, para fixar a palavra de Deus. E veja, eles estavam indo por regiões, então você concorda? Eles voltariam. E aí aqui que eu falo para você que o Eliseu, ele estava determinado e ele fechou os olhos para tudo. Por quê? O Elias bateu a capa e abriu o Jordão, aí eles passam. Aí se é qualquer ser humano ali, o cara ia falar assim, mano, nós estamos indo. Como que eu vou voltar se o Senhor lá do outro lado do Jordão levar o Elias, e como é que eu volto se é o homem que abriu o Jordão para todo mundo passar? Ele já ia dar vamos pensar melhor, mas não, o cara tava focado, ele só foi. Tanto que ele só foi que o pedido dele foi tenso. Ele podia simplesmente falar assim, não, Elias, é o seguinte, sabe o espírito que está em você? O espírito que está em você, eu quero que venha em mim. Eu quero em mim. Não, ele não fez isso. Ele foi além, mano. Ele falou assim, Elias, eu quero porção dobrada do espírito que está em ti. Mano, sabe o que você... É mais ou menos, ó, parafraseando, né? Ou nos dias atuais, é mais ou menos assim, ó. Sabe o que você tem? Não quero não. Eu quero o dobro. Cara, se isso não é ousadia, mano, nada mais é. Então ele foi ousado, ele perseverou, ele estava seguindo, ele estava indo, ele não titubeou, ele em nenhum momento fraquejou, em nenhum momento ele ficou com dúvidas ou com medo, muito pelo contrário, ele simplesmente manteve o alvo e foi. Tanto que esse pedido, olha que interessante, esse pedido, ele não era nem para Elias responder, profeta, hein? Não era nem para Elias responder. E o Elias, na sabedoria que Deus deu para ele, soube disso
na hora, porque na hora que ele fala assim, eu quero porção dobrada, imagina você, porção dobrada do quê? Né? Tô parafraseando, não tô falando que foi isso que aconteceu lá, mas veja você, o cara é profeta. Aí ele fala assim, não, mas o que eu tenho foi Deus que me deu, então ele tá me pedindo porção dobrada do que eu tenho, então esse pedido tá vindo pra pessoa errada, então ele tinha que pedir pra Deus. Aí Eliseu, pum, Eliseu não, Elias pega e faz o quê? Direciona a pergunta dele e já te travando uma resposta para a pessoa certa. Deus. Ele pega e fala assim, duro no 10. Duro seu... Mais ou menos assim, tá? Não vou ficar fazendo a leitura exata não, mas é só para que você entenda. Duro seu pedido, hein, Eliseu? Tipo assim, mano, você podia pedir um negocinho mais leve, mas não, pede porção dobrada. Duro que me pedistes. Aí ele pega e fala, penso eu que ele raciocinou rápido e Deus deu aquela sabedoria para ele e ele falou o quê? Ele falou assim, ó, se me veres sendo elevado, ou seja, se você presenciar tudo aquilo que Deus já vem falando para nós ao percurso que nós estamos andando, que era elevar Elias, se você me ver, será feito para você. Se não presenciar, se não ver, não será feito. Então Elias direciona para a pessoa certa. Ele pega e fala assim, aí pai, agora é contigo, o menino pediu porção dobrada, agora é com o Senhor. E aí ele coloca essa responsabilidade diante de Deus, falando agora que se o Senhor mostrar, porque ele vai ter, se o Senhor não mostrar, ele já sabe que ele não vai ter. Seja determinado como Eliseu, mantenha o alvo como Eliseu, seja ousado como Eliseu, porque aquele que não é ousado o suficiente para assumir riscos não conquistará nada em sua vida. Pense nisso.